campo aqui nessa base, né, de geradores, né, na álgebra, né, a base de geradores de SO13 que tem X1, então eu posso colocar isso aqui de uma forma mais bonitinha, né, desse modo. Basicamente o que a gente está colocando aqui vai ser o F01, F01, F02, F02, assim vai, ou seja, isso aqui já dá para nós exatamente aquela matriz que a gente estuda, que é a matriz de field strength. Então, quando a gente escreve aquela matriz 0, é x, é y, z, é x, é y, é z, aí aqui vem 0, aqui vem é z, e aqui vem o y, e depois a gente tem a matriz antissimétrica aqui no setor dos Bs, quer dizer, isso aqui, automaticamente é isso aqui. Agora, é coincidência? Não, não é coincidência. Isso está acontecendo porque nós estamos expandindo esse campo na base de geradores da representação onde ele está. Ele está na representação meio-meio, e esses aqui são os geradores da representação meio-meio. Então, isso aqui me dá automaticamente essa representação. Eu acho que isso aqui é uma coisa interessante, assim, para efeito didático, né? Para quem está vendo pela primeira vez, a gente chamar a atenção para a gente ressaltar a importância de se compreender, né, os campos na hora de montar as propostas de Lagrangiano. Quando a gente bota mais campos, faz isso aí, a coisa não fica só F2, certo? Ah, bom, se você colocar, mas certamente não. E daí por isso eu pergunto, esse F2 nesse negócio aí, ele volta ao F2 do Jacques. Isso, volta ao F2 do eletromagnetismo convencional. Mas na verdade, como você coloca, quando você está na regulação do Maxwell, antes da carga, primitiva é o spin, o Lagrangiano da transversal. Antes da regulação do Maxwell, então vamos dizer, tem um negócio que eu falei, eu estou procurando para te dar. O cara é o White e o outro White é o Lawrence. O Lawrence. Né? E ele escreve em 1855, assim, as foundations do eletromagnetismo, e tudo baseado na carga elétrica. Ah, sei, o Lawrence. O Lawrence. Então, aqueles escritos da época. Então, nessa expressão aqui, a pergunta que tem nessa expressão para a gente é: tem eletromagnetismo além da carga elétrica? Isso. Então, o primeiro termo F1 é correspondente ao que a gente chama de carga. E daí começam a aparecer os outros, juntos com a magnia. Daí já começa o grupo de nós, aquela coisa certa. Pois é, a gente vai. O clímax um pouco dessa aula vai ser justamente esse. Existe eletromagnetismo além da carga elétrica? Então, o que a gente vai ver é o seguinte: se você pegar uma partícula absolutamente neutra, como é o caso do neutrino, então você pergunta, no caso do neutrino, que é Majorana, isso é zero. Isso é zero. Isso é zero. Só sobra isso. Então, você pode ter um eletromagnetismo associado a uma partícula absolutamente neutra. O eletromagnetismo neutro, genuíno, ele está nesse quadro, que nunca foi medido. Esse é o único que nunca foi medido. Muito queria a Agora eu coloco o campo de uma esfera carregada de neutrino. Isso aí. Legal para a próxima avaliação de você, a avaliação final do curso de você. Entende? Então, vamos discutir isso. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque justamente nós estamos tentando trabalhar aqui de compreender, né, a estrutura da corrente eletromagnética. A gente está querendo saber até que ponto a gente pode falar de um eletromagnetismo neutro, do ponto de vista das cargas, né? Então, a gente vai ver que o caso mais radical possível é esse caso de neutrino de Majorana. Então, não tem carga, porque o neutrino de Dirac, a partícula de Dirac, ela é neutra, mas ela tem um número quântico, ela é complexa, ela tem um número quântico que é tipo carga elétrica, é um número leptônico. No caso do neutrino de Majorana, a gente quebra essa simetria, não tem simetria, não tem mais essa simetria alguma no setor de neutrino. Então, a única coisa que sobra para o neutrino de Majorana é esse termo aqui. E esse termo aqui, ele tem propriedades muito peculiares. Tem um russo que estudou, eu vou dar a referência para vocês, é interessante, ele estudou todas as peculiaridades da transformação de CPT em cima de neutrinos de Majorana. Então, são várias coisas que são em aberto aqui. Isso aqui não foi nem medido. Isso aqui, como a gente falou ainda agora, a gente vai ver que isso aqui só tem sentido na matéria, a interpretação física disso aqui, na verdade, ele está medindo o que está medindo aqui. O que está aqui dentro, o conteúdo que está aqui dentro é a equação de Ampère-Maxwell.
rotacional de B igual a D, a corrente de deslocamento é dt, mais, vamos ver já, Professor, fala aí. esse último termo, ele não muda aquele discurso de que a interação fraca apenas uniria ao setor left com right, misturaria as quiralidades. Esse F4? É. O F4, ele porque esse discurso sim, a gente usa em eletrofraca e distingue do eletromagnetismo. Só que esse F4, eu acho que ele não vai misturar as quiralidades. Mas o gama 5 ele vai, perfeito, não, ele vai fazer o seguinte, Luiz, ele não vai misturar, mas ele vai distinguir as quiralidades. Ele vai saber distinguir o que é left e o que é right. Porque a interação eletromagnética, ela não distingue. Se a gente pegar a interação eletromagnética, ela é psi barrado, a interação mínima, né? Gama mi a mi. Então, a gente já sabe, a gente faz essa expansão. Então, isso aqui está me dando psi left barrado, gama mi, psi left, mais psi right barrado, gama mi, psi right. A mi. Se a constante de acoplamento aqui é E, então esses dois setores eles interagem com o fóton da mesmíssima forma. Se a gente colocar aqui um gama 5, por exemplo, aqui já vai aparecer um sinal menos. Então a gente já começa a ver que isso aqui viola a paridade, porque justamente o setor left tem uma constante de acoplamento que é oposta à do setor right. Então a presença do gama 5, ela te mostra que no gama, a presença dessa corrente aqui axial, ela te mostra a violação da paridade nesse sentido. O setor left interage de uma forma distinta do setor right. No caso eletromagnético, não. É absolutamente uma réplica um do outro. Só muda o ferro, mas a interação é exatamente a mesma. Naquele caso lá, a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, o gama mi, gama 5. Então, esse gama mi, gama 5 é que vai fazer, e esse gama 5 aqui, se você pegar essa interação também, ó, psi barrado, gama 5, psi, essa interação, o que acontece? Se eu pegar aqui left, então, gama 5 left dá psi left, mas o left só se isso aqui vai me dar psi right barrado, né? Isso aqui me dá gama, isso aqui vai ficar psi right barrado, gama psi left, menos psi left barrado, psi right. Eu acho que é isso. Deixa eu fazer aqui direitinho, só rapidinho, sabe? Isso aqui é left barrado, mais right barrado, isso aqui é gama 5, isso aqui é left mais right. Gama 5 left é o left, gama 5 right é menos right. Então, left barrado left dá 0, left barrado, então está menos left barrado right, mais right barrado left. Então também tem essa diferença assim. Então é esse termo aqui, certamente, esse termo de Zeldovich aí, né, Zeldovich aí, que rola a paridade. Então, aqui eu tenho uma violação de paridade. Então, esse processo ele não pode ser um processo, ele está na corrente eletromagnética, mas ele não é um processo induzido pela interação eletromagnética. Ele é um corpo estranho que entrou na corrente eletromagnética. Ele pode ser proveniente da interação fraca, por exemplo. Então vamos fazer a interpretação desse livro. Fala aí, a física da simetria, ela não é física newtoniana. A física newtoniana não tem naquele nível peso de x e t, do espaço-tempo, ela tem a simetria. E você tem que, quando você chama um número o ANI, ATA, quer dizer, você trabalha com o gerador, né? Você trabalha com o gerador colado. Entendeu? Então, quando você cola o gerador, provavelmente não, você colou, você está dizendo, tem uma simetria e tem espaço-tempo. Então, uma mídia de x e t, essa simetria está no TA. Você colou. Agora, daí, isso fica imaginando como a gente pegou assim, né? Mas daí, quando você está começando a produzir essa coisa de spin e que devolve ao grupo de Lorentz, você devia depois. Eu tenho que dar uma colada com o grupo de Lorentz. Então, fazer aquele sigma mini, mesmo que eu faça à mão, eu digo à mão, não está vendo? Está aqui. Esse devia ser o meu princípio. E a gente que viu a física, acho que pela tradição que veio vindo, e ela não foi colando. Entendeu? Assim, e o cabelo mostrou da igual, mas não colando não colado. Pode ter crescendo. Nem sempre. Então, não é coincidência.
mas que deu igual. Mas nem sempre precisa dar igual também. Estou só querendo chamar a atenção que não deu igual por uma coincidência. A razão pela qual deu igual a gente entendeu, através da representação do spin. Mas se você alterar o conteúdo de campos, aí não precisa ser igual. Pode ser diferente. Eu acho que quando o sentido maior que ele fez Pode falar foi justamente dessa colagem do espaço-tempo da simetria. Esse foi o sentido que eu liguei, um pouco anti-kantiano. E a gente tem que ser obsessivo nisso. É isso aí. Isso aí mudou muito, né? Mudou em alta interação. Esse ponto de vista mudou. De repente aqui apareceu claramente, isso aqui veio de uma outra coisa. Mas ele tem princípios fundamentais. Não vem de Independente do modelo. Não vai ganhando nenhum com isso aí. E daí você deparou com isso aí. E daí veio o cara começou a dizer, porra, cara, eu sou um cara exato. Estou entendendo aquelas outras coisas ali. Assim. Então, quer dizer, e aí você diz, não, mas foi o objetivo de princípios gerais, né? E daí tem isso aí, né? Isso às vezes a gente física, essa noção muito confundida. Eu, pelo menos, sempre fui muito confundido. E às vezes uma coisa como essa é muito mais importante do que supersimetria. Em vez de uma coisa. Cara, vamos dizer, assim, não precisa de supersimetria, não precisa de nada. Vamos entender isso aqui. Esse termo que esse termo aqui é uma caixa preta. O que pode estar aqui dentro, né? Quais são as consequências disso aqui, em muitos casos? Isso aqui está ligado, pode ser até que isso aqui esteja ligado a uma possível violação do CBT. Então, deve ter isso aqui certamente é mensagem de uma nova física que está aqui na interação eletromagnética. E aí, tanto deve ser a nova física, porque se você pegar uma partícula absolutamente neutra e autoconjugada de carga, né? Neutra e autoconjugada de carga, cara, é você zerar completamente o eletromagnetismo. Porque a partícula pode ser neutra, mas não ser autoconjugada de carga. Por exemplo, é o caso do foco neutro. Né? Neutro é neutro, mas não é autoconjugada de carga. Agora, se a partícula é neutra e é autoconjugada de carga, ela é como se fosse um fóton. Ela é neutra ao extremo. E, no entanto, ela está dando uma contribuição. Ela tem uma interação eletromagnética, está dentro da corrente eletromagnética. Isso aqui a interação eletromagnética está recebendo influxo de alguma interação, quer dizer, e que mostra que realmente as interações devem ter uma origem comum, porque o eletromagnetismo se descolou completamente das outras interações, mas a corrente eletromagnética ela está recebendo esse influxo aqui lá de longe, de que física é isso aqui? De tudo, menos do eletromagnetismo. Então, é interessante a gente. Pode ser, será que tem uma supersimetria aqui atrás? Você pegou pode ter um gráfico entre o Z0, que está no 5, com foto. Pode ser. Entendeu? Não, sem dúvida que o Z0 está mandando efeitos virtuais do Z0 estão aqui mandando. Então, ele com foto está interagindo e isso aí que eu. Efeitos virtuais do Z0 estão assim, só fazendo um pouco a gente que tem que saber jogar na loteria. Então a loteria aí tem F1, F2, F3 e F4. Então você tem que saber jogar, encontrar modelos e se dizer, vou jogar no F4. Entende? Então eu vou pegar qual é o meu modelo, você acha? Sem dúvida, eu acho que quem quer fazer, acho que está indo nessa direção, está indo na direção meio do F3, a gente está indo nessa direção, mas eu acho que é interessante daqui para frente fazer física nesse setor aqui. Esse setor aqui, ó, a gente já viu, está indo lá, para fazer física nova nele, a gente precisa chegar na 12ª, né? Aqui, no caso do elétron, precisa chegar na 15ª casa decimal. No caso do mundo, precisa chegar na 9ª casa decimal. Então a gente vai fazer uma física assim, muito precisa, assim, muito de estrutura hiperfina. Mas aqui, deve ter uma física de conceito novo. Aqui e aqui, antes da medida ser altamente precisa, talvez tenha uma física de novos princípios, novos conceitos. Então, eu acho que isso aqui abre uma porta bem interessante para se fazer assim, pesquisa por um tempo aí à frente. Né? Aqui já tem uma primeira medida, mas aqui não tem nenhuma. Né? E aqui tem uma série de informações que podem estar violando princípios fundamentais. Será que
as interações que estão aqui dentro, elas respeitam realmente o CPT? Se não respeitam o CPT, da onde estão vindo essas interações? Vou dar referência para você ver. Eu já sei que ele está colocando aqui, você o F2, você já estava com certo. Sei. Que a gente vai obter F2 com trilevel, não núcleo. Sei. Já colocou, então, quer dizer, existe um mundo aí de modelos para ser discutido, e aí que está o jogo lotérico. Você tem que estar com essa fórmula aí, e cada semana você tem aí 4 números, né? Você lembra toda semana, ver se está saindo de novo, sabe? Fazer isso aqui. Então esse termo aqui já é muito parecido com esse, a única diferença é o ético. A única diferença que faz a diferença é o ético. Então esse termo aqui é o termo que vai dar no limite não relativístico, um hamiltoniano de interação, e vai ser o tipo D, que chama de antipolar elétrico. Aqui vai aparecer o sigma e aqui vai aparecer o campo elétrico. Observe que esse epsilon aqui, quer dizer, quando esse Q, que é antissimétrico, bater no campo do fóton, devido à antissimetria em μ, ele vai produzir o F em μ. Então vai produzir um F em μ, mas aí vai aparecer o dual do F em μ. Quer dizer, a interação que está em jogo aqui é essa interação. Está dando essa interação? Na verdade é essa interação aqui. F barrado, sigma em μ, si, F de 1 μ. Então, essa interação ela é controlada pelo F4, pelo F3. Então, o F3 está aqui. Então, o F3.0 ele está ligado ao momento de polo elétrico do férmio considerado, nesse caso aí, o elétrico. E essa medida aqui é a última medida que nós temos, a medida mais assim, atual, né? Que é a medida aí de janeiro de 2020. Na verdade, a medida foi feita em outubro de 2013. Foi publicado em 2014, né? Que é a medida do momento de folga elétrica, tendo um balde superior para ele na faixa de 8,7 por 10,29 carga do elétrico nesse sentido. Então, esse resultado aqui que mostra aquela famosa assimetria da distribuição da carga elétrica, ela está associada a essa interação, e essa interação aqui, como nós sabemos, né? Ela viola reversão temporal. Por reversão temporal, o spin muda, e o campo elétrico não muda, né? O campo por reversão temporal, o campo elétrico vai em mais E. O campo elétrico, divergência de E igual a ρ. Então, se nós fazemos uma operação de reversão temporal, nada aqui muda. Isso aqui não muda, isso aqui não muda. Então, o E não pode mudar. O B muda, né? Rotacional de B igual a J. Então, se eu faço uma reversão temporal, isso aqui não muda. Mas a corrente, ela tem a velocidade aqui dentro. Então, a velocidade muda de sinal. Então, o campo magnético tem que acompanhar a muda de sinal. Mas o campo elétrico, não. Mas o spin muda. O spin é R, o spin é momento angular, R vetor V. Se eu faço uma reversão temporal, isso aqui não muda, mas o momento muda. No DDT. Então, isso aqui é ímpar, né? Sobre T, isso aqui é par. Então, essa interação aqui, ela viola a reversão temporal. Ela viola T. Então, se ela viola T, também pode ver que ela viola CP. Sabe como é que a conjugação de cargas e aqui eu tenho o campo elétrico muda sobre paridade, esse aqui não muda sobre paridade. Então a paridade dá um sinal menos, mas a conjugação de carga muda esse, muda e dá o sinal, dá um pouco, muda esse, dá um sinal baixo. Então eu tenho um sinal menos, né? Então esse termo aqui viola CP, sobra um menos no final. Então esse termo aqui viola CP e viola T. Então esse termo aqui, então, se a gente tem uma interação meramente, puramente eletromagnética, como a interação eletromagnética não viola CP nem viola T, então F3 é zero, e esse aqui, como vamos fazer já, esse F3 não é zero do ponto de vista da interação eletromagnética. Então, esse resultado aqui não pode ser um resultado que está dentro da corrente eletromagnética, mas que não vem de interação eletromagnética. Chamando a atenção do que o Dória falou. Se você ou o Luiz alguém aparecer de limusine, vocês acertaram. Se você ou o Luiz alguém aparecer de limusine, vocês acertaram. Isso, fez o modelo certo. Mas aqui essa questão tem um problema da normatividade, né?
Se você colocar como termo do Lagrangiano, sim. Mas esse termo não é presente no Lagrangiano, ele é induzido por efeito de Cotes, ele é um termo efetivo. Eu vou contar uma pequena história. Você já trabalhou um pouco com isso aí, assim, e daí fez esse termo e mostrou que era normalizado por Paulo Conte, o Lagrangiano que tinha. Daí ele se meteu para a revista mexicana. Sei. Daí o cara inventa aquela coisa das pessoas detonarem você, né? Daí, no trabalho, que a gente admite um conceito que é na natureza, trabalho em grupo. Sei. E daí eu botei lá no coletivo, uma coisa tipo, e ele mais ou menos assumiu isso como comunista, botar uma natureza comunista. Que isso, cara, é mesmo? Referi? Verdade, tem essa coisa guardada. Ah, Ele é falou claro. comunista. Ele falou assim, mas ele é coletivo, essas coisas assim. Povão. E daí, isso aí estava incluído na Lagrangiana, a Lagrangiana tem uma natureza granular e coletiva, explicitamente dita. Mas daí você coloca o princípio que a natureza trabalha em grupos, que se chama Whole Engaged Principle. Mas daí o cara encrespou com aquilo, digo, puta que pariu, como a gente sofre, né? Ele não entendeu porra nenhuma, né? Ele pegou a palavra. E daí você vai falar com o editor da revista, daí o editor manda para aquele cara, que deve ser um cara importante para o editor não consegue pegar o cara. E daí é perdido, cara. Cara, a gente desiste. E revista mexicana, entendeu? Não é assim. Não dá. Os exemplos que a gente tem, esse ano são os 50 anos dos quartos, né? Ziguelman, Zweig, José Quarto, 64 e tal. Bom, mas cara, se a gente souber o que esse Zweig sofreu, assim, de ninguém querer falar, ele era proibido, ele foi proibido de publicar qualquer paper lá onde ele estava, em Caltech. O Feynman, para ouvir ele, levou praticamente assim, 3 anos, acho todo mundo. Houve um boicote muito grande a ele. Lá no CERN, o diretor do CERN proibiu qualquer paper dele ser publicado pelo CERN. Isso, porque ele falava, dos quartos, ele tinha uma linguagem lá que ele usava para os quartos, ele usava uma palavrinha assim meio... O cara, coitado, na época, era aquilo que ele citava. E daí ele usa uma palavrinha que não é muito boa, e o pessoal entra... Eu vou pegar a palavra para você. Mas assim, o cara sofreu uma sanção social dentro da física violenta, de não poder se expressar. Não pode publicar nenhum trabalho dele com a insígnia do CERN, né, lá com a grife do CERN. Ele calou a boca do cara, né? Até que as coisas foram aos poucos acontecendo. Aí ele foi fazer um doutorado também, o cara não aceitava a tese dele, aí ele foi falar com o Feynman também dizia que ele era assim, malucão, e ele começou a se estourar com porra louca. O cara que o que ele escrevia não tinha nenhum sentido. A história dele é muito interessante. Porque a história dele, assim, ele foi boicotado mesmo, sabe? E considerado esse cara, ele era assim, charlatão. Ele era chamado de charlatão. Eu comparo essas coisas. E agora estão 50 anos, charlatão. Eu comparo essas coisas, assim, a minha impressão é com aquele cara lá, aquele religioso que botou lá aquela reforma da igreja. Lutero? Hein? Lutero. Porque o Lutero chegou uma hora que se encheu o saco. E daí ele botou aquela coisa lá na igreja, né? Aquela lista lá dele. Hoje em dia, a física também, ela tem uma Roma, e ela não deixa as pessoas numa reta ou outra, colocar assim. É impressionante que às vezes a gente pensa quando você voltou discutindo com o cara do céu, lembra? Mas ele está discutindo com o cara do México, que você sabe, no fundo ele não sabe o que você está falando, mas ele tem medo da opinião, ele tem medo do outro, medo do outro. Essas histórias são muito boas, tem que contar a história do Dirac, né? Mas até depois o pessoal compara, né? O Dirac conseguiu se safar rápido para o próximo apósito que apareceu logo. Mas o Zweig, cara, ele foi pisoteado, no CERN, nos Estados Unidos, e assim, e ninguém queria aceitar nada, assim, nem assim, dar espaço para ele, não podia nem se pronunciar, ele não podia nem mandar paper para a revista, não era que ele não pudesse
publicar, ele não podia nem mandar os peixes para ele, porque criou-se assim, um comitê internacional assim, de fichar o cara, né? Ele era a Interpol da física, procurava por ele. O modelo que a gente fez para os seus experimentos comprovado em breve. Oi? Como é que ele fez para os seus experimentos se comprovar? Quer dizer, aí os experimentos foram aparecendo e aí o pessoal viu que realmente fazia sentido a estrutura de quadro. Não foi preciso ele exigir? Não. Isso aí foi porque Gell-Mann estava envolvido também. Gell-Mann também estava propondo, né, quarks por outro lado. Então teve a proposta de Gell-Mann, tinha a proposta de Zweig. Só que Gell-Mann usava uma linguagem mais teoria de grupo, mas o Zweig usava uma linguagem mais colorida, mais metafórica. E aí que o pessoal não achou espaço para usar ele lá também. Tem uma hora que você não consegue fugir da metafórica. Você tem que fugir. E tem uma hora que você não consegue se expressar. Às vezes você é um colorido, né? É uma questão de estilo, você não pode proibir o cara de ter o estilo dele, né, cara? Estilo é uma coisa pessoal, pode ser que você na revista pode usa essa palavra, mas você não pode proibir o estilo de um cara. Porque física não é só equação, né? Física, a equação é uma parte da tua expressão, mas você tem o direito de se expressar, de buscar exemplos que talvez façam o senso comum ficar mais próximo, no sentido científico, você aproximar. Isso é uma questão de estilo, cara. Você bloquear. E tem às vezes até de orientador para deixar o estudante botar certas coisas na tese. Você tem que deixar o cara se expressar, cara. Mas é que as pessoas não sabem começar dessa forma aqui. Aqui está a relação da inserção do fóton nos férreos. Sim. E daí vocês agora é uma loteria. Você decide encontrar que está QD, me bota ruim. Você abrir a cabeça das pessoas. Olhando por aí. Mas você vem para as pessoas fechando a cabeça das pessoas, entendeu? E daí, coitado do cara, está querendo tirar a cabeça para fora. Aquele termo ali, então, fazendo um exercício não relativo, observe o seguinte, esse termo aqui vai produzir um Q2. Q2 é o D'Alembertiano. E esse termo aqui está produzindo um QMI. Então é como se a gente tivesse alguma coisa do tipo dmi, né, do F em Mi. Isso aqui está me dando D'Alembertiano do AMI e está me dando menos dmi do dmi a Mi. Então aqui está aparecendo, né, dmi a Mi. Então esse termo aqui, se a gente fizer o limite, a redução não relativística dele, vira o acoplamento dele, ele está dando isso aqui, ó. Ele dá o F4 de 0, 2 igual a 0, estou quase acabando, tá? E aqui, a matriz de spin, essa matriz sigma, ela está vindo da função de onda, né? Quando a gente substituir o barrado, botar os gama-mis, os gama-ciclos aqui, vai dar esse termo. E o termo que vai aparecer aqui vai ser o rotacional do campo magnético menos dE/dt. Pode ser igual a 1, tá? Então esse termo aqui, ó, isso aqui é Ampère Maxwell. Então esse termo aqui, na verdade, se as equações de Maxwell valem, isso aqui é um J. Então isso aqui está dando uma interação. Eu preciso ter matéria. Isso aqui só sobra o J. E J, isso aqui não tem. Então isso aí fora da matéria, do vácuo, esse termo também não aparece. Então eu preciso, né, ter um J aqui, para que esse termo aqui possa existir. Agora a pergunta é, isso aqui pode estar medindo, e se as equações de Maxwell forem modificadas? Se, por exemplo, tiver boa ínfima, ou se eu tiver elerodinâmica psiônica, que vocês estão estudando lá, rotacional de B, se vocês pegarem a nossa variaçãozinha, rotacional de B não é dEdt mais J, tem lá o termo do gradiente de φ. Então, esse termo aqui também é interessante, que ele pode medir desvios das equações de Maxwell, ele pode medir nova física no sentido de correções, né, possíveis extensões das equações de Maxwell. Sobram aqui, não é só o J. Se só valer, se realmente a gente está falando do eletromagnetismo estrito, o que vai aparecer aqui é o J. Mas se a gente estiver falando de possíveis extensões de não maxwellianas, né? Para não linearidade, por exemplo. Então esse termo aqui é um termo muito bom, porque ele é um termo que vai provar, quer dizer, que vai buscar até mesmo correções às equações de Maxwell. Então, esse F4, esse termo aqui, é o termo que o Zeldovich chamou de, eu acho que de anapolo, né? Anapolo magnético.
Na matéria condensada você tem efeitos de resistência envolvendo o spin, né? Isso tem. Magneto resistência, etc. Eu até perguntei já exatamente. O nome Oi? O nome da coisa que você escreveu? Anapolo. Anapolo magnético. Para eu continua, desculpa, sério. Então, nesse sentido, talvez fosse um laboratório interessante, né? Isso. Na matéria condensada. Isso. Investigar o estabilidade de altas energias. Exatamente. Por exemplo, a pergunta é, será que a matéria condensada não é relativista? Então, talvez, eu até perguntei ao Humberto, será que tem algum efeito na matéria condensada? Porque tem um termo chamado, eu sei que tem um termo de racha. Quando a gente, quer dizer, quem estuda efeito Hall de spin, tem uma discussão lá do efeito Raska, que é alguma coisa da interação entre o spin, parece que é o spin com o momento, com a velocidade. Uma interação do spin com a velocidade. E aqui a velocidade está envolvida, a velocidade das cargas, a densidade de corrente. Então, a minha pergunta, eu tinha colocado até isso para o Humberto, será que esse termo de Anapolo aqui ele pode estar ligado ao efeito Raska? Eu estou sem as referências do efeito Raska, que é um efeito razoavelmente novo, também vem sendo medido na matéria condensada, né? Quer dizer, é o chamado termo de Raska. Esse termo aqui aparece no estudo, você pode até procurar referências sobre isso, ele aparece no estudo do efeito Hall de spin. É um termo importante ligado à interação spin-órbita, que o efeito Hall de spin está ligado à interação spin-órbita. Então, esse termo de Raska é um termo na direção, em correção ao termo de spin-órbita, que está ligado à física do efeito Hall de spin. E isso aqui está eu acho que tem uma conexão com esse termo de Raska. Na literatura da nossa área não se fala disso, até porque esse termo de Raska é uma coisa razoavelmente nova. Mas pode ser, como você falou, que realmente a melhor maneira de se chegar ao F4 talvez pudesse ser via matéria condensada, porque afinal de contas é um efeito de baixa dimensionalidade. E outra coisa, na matéria condensada, a gente tem exemplos de modelos que são extensões da maxiliana. Se a gente considerar, por exemplo, no grafeno ou no supercondutor Chern-Simons, na teoria de Chern-Simons, o rotacional de B não é dE, o rotacional de B, na teoria de Chern-Simons, vai aparecer aqui o parâmetro de Chern-Simons e aqui aparece o campo elétrico, Então aqui vai ter dE, dt, e aqui o J. Então aparece alguma coisa aqui com o próprio campo elétrico. Então, rotacional de B menos dE não é necessariamente o J, pode ser o próprio campo elétrico. Então, em extensões, né? E vocês também estão vendo aí, aquele exercício que eu passei para vocês de eletrodinâmica axiônica, né? Rotacional de B, né? Ele tem lá o dE dt mais o J, mas tem aquele que tem um gradiente de θ, né? Gradiente de θ vetorial, Então, esse termo aqui, quer dizer, as extensões não maxwellianas podem estar dando uma contribuição a esse F4. Agora, o que é interessante a gente observar... Você vai mostrar o que você fica também? Estou deixando para vocês, quem quiser fazer depois, na próxima aula vocês não conseguirem fazer, mas é interessante fazer isso. Botar a limite não relativístico aqui e atuar com esses operadores aqui. Já deu uma dica aqui. Esse Q2 está me produzindo D'Alembertiano e esse QMI aqui está me produzindo a divergência. Então, isso que vai aparecer no limite no relativista vai ser exatamente algo desse tipo. DMI F mini. Só que DMI F mini é o JMI, que é justamente isso. DMI F mini é isso aqui. É rotacional de B igual a DD mais J. Então, basicamente, o DMI F mini sai daqui. Desse termo do Q2 e do QMI. Então, esse termo aqui, também dá de novo, ele tem o gama mi e gama 5. Então, esse termo aqui, ele está dando essa interação, viria de uma interação que viola a paridade. Essa interação aqui, por que essa interação aqui viola a paridade? Se eu fizer uma transformação de paridade, o spin é R vetor P, é momento angular. Então, o spin não muda aqui e muda aqui. Então, por transformação de paridade, o momento angular mantém um sinal mais. Por transformação de paridade, o gradiente muda.
Por transformação de paridade, o D é rotacional diário. Então, o A muda e o rotacional muda, então isso aqui não tem. Então, ó, esse termo aqui é menos. A mesma coisa aqui, o campo elétrico com transformação de paridade muda. Então, esse termo aqui frontalmente viola a paridade. Então, o termo de Seudovitch, esse termo F4 aqui, ele é um termo que tem que provir de uma física que viola a paridade. Então, também não é um termo meramente eletromagnético. Certo? Então, na matéria condensada, alguma coisa que viole a paridade, por exemplo, né, Charles Sapiens é usado na matéria condensada. Então, está violando o termo. Tem várias coisas sobre esse termo aí que ainda tem que ser entendido. Então, esse termo aqui eu acho que é uma coisa. Eu tenho uma referência para vocês que eu anotei aqui. Faz essa foto, em cima da hora do seminário do Marco. Que é esse termo aqui, esse autor aqui é o Novakovsky. Até se alguém de vocês conseguir o PDF desse termo, desse texto, passa para a gente, passa para mim que eu distribuo para a turma do Novakovsky. É um Physical Review, B, 64, 2001, página 116001, Socrates. Ele faz isso especificamente no caso dos férmions de Majorana, porque no caso dos férmions de Majorana, se a gente tem um férmion de Majorana, deixa eu colocar isso rapidamente para vocês, se a gente tem um férmion de Majorana, então deixa eu apagar isso aqui. No caso do férmion de Majorana, aquele primeiro termo lá, quer dizer, todos esses, se eu pegar um férmion de Majorana, psi barrado, gama mi, psi, é igual a zero. Psi barrado, sigma mi, psi é igual a zero. Psi barrado, sigma mi, gama 5, psi é igual a zero. No caso do férmion de Majorana, só sobra para nós que não é zero, o psi barrado, psi pode ser diferente de zero, o psi barrado, gama 5, psi, só pode ser diferente de zero. Então, esse termo aqui, o Majorana, dá zero por causa do gama mi. Esse termo dá zero por causa do sigma mi. Esse termo dá zero porque tem esse sigma também aqui. Esse termo aqui fica, e esse termo aqui é o gama 5. Esse termo aqui também fica, o psi barrado. No caso de um férmion de Majorana, psi barrado, gama mi, gama 5, psi, também é diferente de zero. Férmion de Majorana automaticamente cancela esses condensados aqui, esses bilineares aqui. Então, F1 no férmion de Majorana vai ser zero, F2 vai ser zero, F3 vai ser zero. O único termo, quer dizer, F1 não, isso aqui é zero. Então, o único termo que sobra para um férmion de Majorana é esse termo que tem o F4. Então, a física, né, eletromagnetismo do férmion de Majorana está nesse termo. E aí tem vale a pena até o trabalho de vocês aí, né? A gente vai trabalhar nisso, eu vou pegar esse termo aqui. Então, vou parar por aqui, porque a gente está em cima da hora do seminário, mas na próxima aula a gente vai voltar agora mais em cima do caso especial dos férmions de Majorana para poder discutir esses aspectos. Tá. Tentem fazer, se vocês não conseguiram, façam, claro. Como é que sai esse terminho aí, né? Tá joia. Não, interessante fazer esse exercício.